São as minhas filhas, a Rafaela e a Vitória, o Elas e Eu, é o nosso quadro. Vocês estão percebendo quem essa é, né? Aí, É a engraçadinha, que alegra, o nosso quadro, a Vitória. Gente, eu tô emocionada. eu tô nervosa. Boa noite. Boa noite, noite. gente. Eu quero... Bom, por que eu pensei neste quadro Elas e Eu? Quero contar para você. Também na pandemia, eu tive um sonho. Gente, sou uma pessoa que sonha, né? Ela sonha muito. Bastante. Gente, É verdade. Eu me pareço com os filhos de Deus. A gente vê muito filho de Deus aí na Bíblia sonhando, gente. Amém? Eu sou uma serva de Deus, eu tenho que sonhar também. Glória, glória. Eu estava em viagem. E eu estava em viagem, olha só. E eu sonhei que nós estávamos fazendo um quadro no YouTube. E eu me lembro que quando eu falava nesse quadro, uma delas brincava, a gente ria. E quando eu pensei em criar esse quadro, eu falei, bom, a gente podia falar de relacionamento de mães e filhos, porque eu sempre gostei de falar do nosso relacionamento, do relacionamento de mãe com jovem, mãe e filhos, pai com filhos, enfim. E aí eu falei, bom, melhor do que falar sobre o meu relacionamento com as minhas filhas, é eu mostrar. E aí nós criamos o nosso quadro Elas e Eu. Mas não foi fácil. Não, tem Não. que contar. Foi difícil de conversar. Não, foi tem que falar a verdade. difícil. Esse sonho ela teve... Ela teve sozinha. Não, mas foi em 2017. 2017, a gente tá em 2020. Olha a vergonha. Ela A tá gente... falando desde 2017 pra gente. A gente não queria, a gente tinha vergonha. Eu tinha vergonha da câmera. É. Aí eu falava, mãe, não é pra mim. Deixa o YouTube pras outras pessoas. De repente, o que chegou? A pandemia. A pandemia. É. E aí nós ficávamos em casa, não é, gente? A gente fazia as nossas atividades, mas em casa. E aí, claro que a gente ficava sempre mais juntas. Aí eu falei, não, vamos começar então. E eu sempre falando, gente, vamos fazer um teste. Vamos começar o nosso quadro. E foi onde surgiu esse quadro. Quando nós começamos, graças a Deus, tem tido assim uma aceitação muito boa. A gente tem podido falar da palavra de Deus de uma forma descontraída e entre família. Vamos começar então? Vamos começar então. Não, não pode começar ainda. Cadê a nossa caneca de café? Não, calma. Agora pode. Agora vai. Vamos começar, gente. Só um Nós momento. vamos falar de um assunto... Você quer caneca mesmo? Não tem Você como falou ela zoando? segurar. Não, tô só... Ah, ela falou zoando, gente. Oxi. Nós vamos falar de um assunto... Qual é o assunto? É pra falar o tema já assim, de cara? Qual é o assunto? A gente estava conversando lá em casa e aí nós estávamos pensando no que nós poderíamos falar. E a gente se lembrou da história de uma mulher, que nós já falamos no nosso canal, e que para mim é um dos maiores exemplos que eu tenho na Bíblia de como Jesus realmente se importa com as mulheres. Muitas vezes tem tanta gente querendo falar que a religião não se importa com a mulher, que a visão só fala bem dos homens, mas isso é mentira. Jesus ama as mulheres. E nesse texto, em João 4, quando nós vemos a história da mulher samaritana, isso fica muito claro. Quem pegou, pegou, hein? É a mulher samaritana. Jesus ama tantas mulheres, ele amou tanto a mulher samaritana especificamente, que para chegar até ela, ele já começou quebrando um... Como eu posso dizer? Eu não gosto dessa palavra, tá muito usada, tabu. Um paradigma. Paradigmas. Era uma tradição meio zoada, assim, que judeu e samaritano não se dava. Então, judeu não passava pelo território samaritano, eles preferiam dar a volta, tipo, o dobro do caminho, só para não se encontrar com os samaritanos. Mas Jesus, um belo dia, decidiu que ele ia passar por Samaria, porque ele tinha um encontro especial lá. Então, ele já começa assim, né? Virando as mesas, não literalmente, depois que ele virou umas mesas, mas, enfim. A gente já vê Jesus, eu estou falando isso desde o início dessa live, a gente vê Jesus mostrando para o mundo o papel da mulher. E o quanto ele se importa com as mulheres. Uma das frases que Jesus falou que eu gosto muito para as mulheres, olha só, gente, você está livre da sua doença. Nós falamos sobre doença aqui, sobre enfermidade. Filha, a tua fé te curou. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Nós estamos falando de Deus que ama a criação dele. Deus que ama as mulheres. E quando nós vemos essa história, nós vemos Jesus indo até o encontro daquela mulher. E ele não simplesmente foi, encontrou ela lá no poço. Ele ficou esperando ela no poço. Mas sabe uma coisa que eu acho muito, muito,
muito interessante nessa história? Jesus encontrou essa mulher enquanto ela estava vivendo a vida dela cotidiana. Olha só, Ela gente. estava fazendo coisas de mulher. Exatamente. Jesus foi ao encontro de uma mulher que estava trabalhando com os seus afazeres corriqueiros. Não precisou de nenhum movimento. Não precisou da pessoa gritar liberdade. Jesus, ele foi ao encontro. Nós acabamos de ver a Rafaela comentar aqui que Jesus não ia dar aquela volta gigantesca, mas ele passou pelo caminho curto, que aliás para muitos era um caminho longo, né? O caminho da reconciliação. Mas Jesus passou por este caminho porque ele tinha um alvo muito importante. E ele quebrou 3 paradigmas, né, Rafa? Sim. Bom, um homem normalmente não falaria com uma mulher naquela época, e ainda um judeu não falaria jamais com uma samaritana. E ele pediu água para ela. E ela era bem invocadinha, assim, eu acho. Porque ela já virou para ele e falou: como você, sendo homem e judeu, conversa comigo, que sou samaritana, e me pede água? Aí ele falou: se você soubesse quem está falando com você, você que ia me pedir água. Ela falou assim: você não tem balde, você não tem corda. Você acha que você é melhor que Jacó? Se eu fosse Jesus, eu teria falado, sim, senhora. Mas eu sou muito melhor Eu que acho Jacó. sim. Gente, uma dica aí. A gente arrumar rolo, briga com as pessoas que moram perto da nossa casa. Não devia, mas a gente compreende. Mas com Jesus, Jesus estava assim, entrando, tentando conversar e ainda não tinha dado certo. E quando nós estávamos estudando para falar sobre esse tema lá no canal, nós vimos que Jesus, ele estava, além de conversar com uma mulher, que não era normal, conversar com uma samaritana, que também não era normal, já que ele era judeu, ele estava ensinando uma mulher. E os fariseus daquela época, eles falavam que eles preferiam queimar a Torá do que ensinar para uma mulher. É um absurdo, gente. Eu fiquei chocada com essa parte. Mas era a realidade daquela época. E Jesus estava quebrando tudo isso por amor àquela mulher. E olha que interessante. O início da história, Jesus estava Jesus com os discípulos. Nós não sabemos quantos discípulos tinham. Provavelmente os 12. Vamos trabalhar com o número de 12. Vamos trabalhar com Vamos 12. colocar aí 12 homens. E aí a gente lê na história, em João 4, que eles saíram para comprar o que mesmo? Pão. Pão. Primeira Agora, primeira coisa que Jesus fez quando se chegou no poço, gente, vai todo mundo comprar pão. Tipo assim, gente, não me atrapalha. Gente, 12 homens para comprar pão para 13. Isso, Tem era isso que eu ia falar. necessidade? Talvez tenha necessidade, né? Uma vez eu mandei meu pai no mercado para comprar detergente, ele voltou com queijo ralado. Então eu acho que um foi para ajudar o outro. Está vendo, gente? Os homens precisam das mulheres, as mulheres precisam dos homens. Sim. E aí Jesus, ele quis resumir a situação. Ó, antes de eu explicar para vocês, porque quando eles voltam, que eles compraram pão, eles ficaram indignados de ver Jesus conversando com uma mulher. Mas Jesus não tinha tempo para perder. Falou: vai todo mundo fazer as coisas? Que eu vou ter uma conversa aqui muito séria. Aliás, foi uma das maiores conversas, maiores do bate-papo com uma mulher. Não, e Jesus tratou assuntos muito pessoais com ela, assim, também. Eu vejo que ele não queria expor ela ao ridículo, porque ela era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, estava tendo um caso, porque não era marido dela. E Jesus não estava querendo simplesmente jogar os podres dela na roda. Ele queria conversar com ela particularmente, porque ele queria resolver a situação dela de verdade. E esse é um ponto muito interessante sobre Jesus. Ele nunca deixava um problema passar pelo campo de visão dele e ir embora do mesmo jeito que chegou. Aquela mulher estava falando com ele, ela tinha aquele problema, ela já tinha tido 5 maridos, o homem que ela estava não era o marido dela, ele tratou aquele problema. Ele nunca ia deixar um problema ir embora sem tratar daquele problema. E a função dessa live hoje é te ajudar a resolver os seus problemas no nome de Jesus. Seja de enfermidade, seja profissional, seja afetivo, resolva a sua vida. E olha que interessante, Jesus, ele não tratou a história de ninguém de uma maneira desrespeitosa. Eu sempre falo isso para minhas filhas. Quando vocês forem escolherem alguém para se casar, não aceitem menos respeito do que vocês têm dentro de casa. A Rafaela vai primeiro. Não aceitem eu já dei a vez. menos amor do que vocês têm dentro de casa. Analise a sua vida, minha flor. Analise, porque nós estamos falando da sua vida. E aí, quando essa mulher, no meio da conversa, Jesus oferece água para ela e ela resolve, ela viu ali algo que poderia ser mudar a vida dela. E ela disse: tá bom, me dá dessa água.
Jesus ofereceu água para ela. No começo ela meio que subestimou. Como que você está falando que vai me dar água? Não tem balde, não tem corda. Você não tem balde, você não tem Aquelas coisas, corda. E és tu maior que o pai Jacó? E aquela história toda que você sabe. Mas ele disse algo assim: se você soubesse com quem que você está falando. Eu quero te dizer nesta noite, se você soubesse do que o nosso Jesus é capaz de resolver na sua vida, você já seria uma mulher bem-sucedida. Talvez a cura já teria chegado na sua casa. Talvez a sua vida afetiva já estaria resolvida. Porque você está falando com o dono de todas as coisas. E é isso que nós viemos falar para você nessa noite. Se você soubesse. E aí, Jesus despertou o interesse nesta mulher. E ela aceitou experimentar. Ela aceitou beber essa água. Mas uma coisa que eu acho também incrível é que a mudança na vida dela foi bem imediata. A Bíblia nos conta que quando ela se deu conta de com quem ela estava conversando, ela largou o seu cântaro e saiu pregando para a cidade inteira. E a Bíblia nos conta também que toda aquela cidade creu por causa do testemunho daquela mulher. Por causa do testemunho de uma mulher que estava fazendo os seus afazeres do seu dia a dia, que estava dentro do seu cotidiano, que tinha tantos pecados, mas que o encontro verdadeiro com Jesus mudou a vida dela ao ponto de que ela levou mudança para as outras pessoas. Exatamente. E um dos últimos versículos, quer falar alguma coisa, Rafa? Não, eu estava pensando, porque muito se fala sobre o empoderamento hoje. E, bom, já que é para você... Empoderamento significa você ganhar poder, né? E já que você quer ganhar poder, nada melhor do que ir buscar na fonte de todo poder, que é Jesus. E essa mulher aceitou esse poder de Jesus. Porque como eu vou buscar empoderamento? Vai ser em mim mesma, no meu próprio intelecto, sendo que a Bíblia me fala para eu não confiar no meu próprio entendimento, e sim no Senhor. Ou eu vou buscar empoderamento nas outras pessoas. Se todos somos iguais, como uma outra pessoa pode me dar poder? Então, é melhor buscar poder em Deus. Ele é o único que realmente tem poder. E nós vemos nessa história que Jesus realmente mudou a história dessa mulher de uma maneira drástica. E quero te dizer algo muito importante. As pessoas que marcaram essa geração não foram pessoas iguais, que já vinham fazendo o que os outros estavam fazendo. As pessoas que revolucionaram, entraram na contramão do sistema, mas não foi pouco, foram radicais. E essas pessoas são lembradas até hoje pelos seus atos e seus feitos. E para encerrar, o versículo que eu mais gosto dessa história, de João 4, da mulher samaritana, é o versículo 42, que diz assim: e diziam à mulher, os homens estavam dizendo para a mulher, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Sabe por quê? A mulher largou o que ela estava fazendo, para falar com quem ela estava conversando, para falar o que ele estava fazendo na vida dela. Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, o testemunho de uma mulher que o próprio Deus empoderou, o próprio Deus mudou a vida dela, porque ela aceitou toda uma cidade, uma pessoa mudou a história de uma cidade. Por isso você, mulher, tem muito valor para o Senhor.